3 amarelos para jogadores do Flamengo, 2 para o Táchira. Aliás, um desses amarelos importantes, né? Por simulação, o Arrascaeta acabou tomando o 3º cartão amarelo e não joga o primeiro jogo das oitavas de final da Libertadores. Ainda não sabemos o adversário do Flamengo nas oitavas, mas fato é que o Arrascaeta não jogará a primeira partida. Uma semana para treinar. É isso. Sabemos que será no Maracanã. Isso, primeiro jogo no Maracanã. Como segundo colocado, o Flamengo vai decidir fora. São 2 potes, né, Mansur? Para ficar tudo explicadinho, o Flamengo agora está no pote 2, vai sortear os adversários que contra ele jogarão do pote 1. Então, será um primeiro de um dos grupos que enfrentará o Flamengo na próxima fase. E com a companhia, por exemplo, do Botafogo, né? Exatamente, Flamengo e Botafogo não se enfrentarão, isso é fato, nas oitavas de final, mas pode dar, por exemplo, um Flamengo e Palmeiras, um Botafogo e Palmeiras, são adversários possíveis aí, ou um São Paulo e Flamengo. Atlético Nacional, outro time forte, ficou no pote 2, ficou em segundo. Esse é o Atlético Nacional da Colômbia. Adversário chato para quem terminou na primeira colocação do seu grupo. Ô, Mansur, vamos começar a falar um pouco sobre a atuação do Flamengo, né? Porque foi o início de jogo muito, né, de muita imposição do Flamengo, roubando a bola a todo momento, não permitindo que o Táchira sequer saísse da sua intermediária defensiva, não conseguia ultrapassar o meio-campo, e ali estava se desenhando um jogo que parecia tranquilo para o Flamengo, iria encontrar um gol naturalmente, e a partir de um momento que o conseguisse o primeiro gol, a goleada seria sairia com naturalidade. Pelo menos era a minha expectativa para o jogo ao ver os primeiros minutos. Mas fato é que o gol não sai, o Flamengo começa a não criar oportunidades, que eu acho que é o mais preocupante, né? O Flamengo fica muito com a bola, ronda muito a área, mas não cria. Eu acho que isso deve estar incomodando o Felipe Luiz. Não? Sim, acho que sem dúvida. Acho que sem dúvida é uma frase terrível, aliás. É menos ruim do que eu acho que com certeza. Acho que com certeza. Bom, vamos lá. Sim, a imagem final do jogo, de tudo o que aconteceu no Maracanã hoje, e nada foi exatamente espetacular, né? Longe disso, acho que a pior parte ainda é a imagem final do jogo, né? Que é o Flamengo contra o Táchira, torcendo para o jogo acabar, porque a situação ali parecia estar saindo de controle, com o Rossi defendendo uma bola milagrosa no instante final, onde não tinha mais tempo até para recuperação, salvo algum milagre inesperado. Então, a imagem final... Calma, espera um pouco. Quer dizer que você gosta de assistir vídeo do Domingão e não ganha dinheiro com isso? Em 31 horas do seu dia, você faz vídeos simples como esse que você está assistindo e consegue ganhar um extra a mais na sua renda. Clica no link que eu deixei na descrição, fixado nos comentários, e comece ainda hoje. Que é o Flamengo contra o Táchira, torcendo para o jogo acabar, porque a situação ali parecia estar saindo de controle, com o Rossi defendendo uma bola milagrosa no instante final, onde não tinha mais tempo até para recuperação, salvo algum milagre inesperado. Então, a imagem final, no instante final, onde não tinha mais tempo até para recuperação, salvo algum milagre inesperado. Então, a imagem final... tempo até para recuperação, salvo algum milagre inesperado. Então, a imagem final, que é o Flamengo contra o Táchira, torcendo para o jogo acabar, porque a situação ali parecia estar saindo de controle, com o Rossi defendendo uma bola milagrosa no instante final, onde não tinha mais tempo até para recuperação, salvo algum milagre inesperado. Então, a imagem final... Vi até alguns comentários ao segundo tempo... A gente estava até conversando ali, apareceu mais chance para o Flamengo no segundo tempo, mas não é que o Flamengo melhorou, o jogo mudou. Eu tive a impressão de uma mudança de postura do Táchira em relação ao entendimento dele do jogo. Primeiro tempo se defendeu muito atrás, no segundo, surpreendentemente, né, eu conversava com o Mansur ali, com o Alex, enquanto a gente assistiu, aconteceu alguma coisa no vestiário, porque o Táchira está querendo jogar agora, o Flamengo passou a ter muito espaço para enfrentar 4 contra 5, 5 contra 4. A primeira grande... porque eles terminaram o primeiro tempo conseguindo jogar, né? O Flamengo não conseguiu marcar, né? Talvez até os últimos 45 minutos de Libertadores deles, assim, não iam para a Sul-Americana. Eles vieram para jogar o jogo. Foram jogar um pouco do jogo, enfim. Isso aí, cada um com a sua estratégia. O fato é que a primeira grande chance do Flamengo, que é a do Arrascaeta, é um dos primeiros momentos que o Flamengo sai e recupera a bola já no campo defensivo, mas tem metade do time do Táchira além da linha do meio-campo. E aí o Flamengo consegue liberar o Luiz Araújo atrás dessa pressão e aí ataca com um pouco mais de espaço. Num cenário que o Flamengo faz bem.
Só que há outros cenários em que não faz bem. A pressão do time varia um pouco também de novo. Hoje teve Arrascaeta e Pedro juntos. O Felipe apostou que esse era um jogo, até pela característica e talvez nível do adversário, característica de jogo, daria para ter os dois juntos. O Flamengo ficou bastante tempo com a bola. Em dado momento parou de recuperar tanto essa bola no campo de ataque. Depois ele foi fazendo trocas no segundo tempo. Enfim, o fato é que existe claramente um aspecto do jogo em que o Flamengo não consegue resolver nas suas partidas. E esse é um ponto que vai precisar evoluir no trabalho. Sem dúvida nenhuma. E mesmo quando teve campo, né, Alex, o Flamengo não conseguiu tomar as melhores decisões tecnicamente, do meio para frente. O Flamengo errando muito hoje, né? Muitos passes, perdendo bolas que poderiam ocasionar uma situação de gol, né? Não estavam numa noite feliz os atacantes hoje. Aquela noite de bem inspirada, vamos dizer assim, de você ter uma escolha, de repente, melhor individual e depois coletiva, né? Então, não estava sincronizado. Os lances que chegaram de perigo, igual foi esse do Arrascaeta, conseguiu realmente sair, abrir a defesa e ele recebeu uma bola ali entrando na área dele, domina mal também, depois ele tenta chegar cavando ali no primeiro tempo. Tem bolas que eles conseguem chegar na área, mas assim, acaba ficando lento essa troca de passe no sentido de tomar uma decisão, porque o Tátira ele conseguia dobrar ou triplicar a marcação que estava perto. Então até o entendimento para isso, que durante o jogo às vezes vai vindo pode ter uma desconcentração, pode por causa do cansaço ou alguma coisa desse tipo, e aí realmente o Flamengo ele não foi conseguindo, e o Tátira com coragem, frieza para dominar a bola, tocar, saindo ali, perdeu lógico algumas bolas. Mas aí o tempo vai passando, ele vira aquela pressão. Como que eu vou enfrentar isso? Eu acho que é assim, eu não vejo às vezes algo de uma grande preocupação, porque agora muda o campeonato. É outro campeonato a partir de agora, né, Alex? E até por quê? Porque esse último jogo do Flamengo contra o Palmeiras mostra que nesse nível realmente o Flamengo ele pode brigar naturalmente contra qualquer um, principalmente se ele tiver com todos esses atletas num nível físico muito bom, né? Isso acho que é um ponto. Que a primeira fase foi muito abaixo, nem eles esperavam isso. E esse tipo de dificuldade, obviamente, com o talento que tem, com o belo treinador que se tem, isso incomoda, porque, poxa vida, como que a gente não consegue construir algo um pouco mais claro e acaba vencendo um jogo que tá ok, faz parte pela bola bem treinada, a bola parada bem treinada, mas ganhou praticamente por muito mais, porque só fez um gol e fez um gol dessa maneira. Mas de um drible a mais, de algo um pouco mais mágico, a gente falando, não é de espetáculo não, mas para realmente criar espaço. O Flamengo tem talento para fazer mais e acabou errando bastante, acabou deixando a desejar assim um pouco. Vamos ver se essa tensão agora, ela melhora para produzir mais para as oitavas de final, que naturalmente vai exigir muito mais, porque o risco, né, de erro, se você não joga tão bem, 1-0 para lá, 1-1 aqui, né, vai ser tudo muito apertado. Estava dando uma olhada aqui nos potes, né, com os classificados. Por enquanto, a situação é a seguinte, pessoal. No primeiro pote temos já confirmados Estudiantes da Argentina, River Plate da Argentina, LDU, né, do Equador, São Paulo, Internacional e Palmeiras. Restam 2 vagas. Já temos confirmados no segundo pote Botafogo, Universitário do Peru, Flamengo, Libertad do Paraguai, Atlético Nacional lá de Medellín, da Colômbia, e o Cerro Porteño. Por enquanto, esse é o desenho dos potes, restando 2 grupos para serem definidos, e essa definição acontece amanhã. Vai ter, né? Queira ou não, acho que Libertad, de repente meio assim, Cerro Porteño, falando assim, abaixo desse nível, você vê o pote 1 e a maioria do pote 2 vão dar belos confrontos. Se a gente pensar que a gente deve ter o Racing como líder do seu grupo, já vai para o pote 1. É mais um adversário parrudo nas oitavas de final. E o outro grupo que precisa ser definido é o do Vélez. Isso. Então podemos ter Vélez ou Peñarol, os dois estão empatados com 10 pontos, e eles se enfrentam amanhã no Uruguai. Então completamente aberto aí para se definir o primeiro ou segundo colocado. Contra o Fortaleza, dentro de casa, onde tem sido forte, né? Se empatar, se garante na primeira colocação. Então veja que os times do pote 2, nos casos dos brasileiros aqui, por enquanto, Botafogo e Flamengo, precisa ver se o Fortaleza vai conseguir se classificar para estar no pote 2 ou no pote 1. Se ele vencer o Racing, ele vai para o pote 1, terminando a primeira colocação.
Se o Fortaleza empatar ou perder, dependendo do jogo contra o Bucaramanga e ainda assim se classificar, ele vai para o pote 2. Essa é a situação. Não tem vida fácil para ninguém, mas o lado bom é que é outro campeonato a partir de agora, né, Mansur? O que eu estava dizendo pro Alex, o que passou, passou, e agora se inicia uma competição que as coisas começam a se definir realmente. Com janela. Isso. Para os clubes brasileiros que passarem com um período de recesso para quem não for ao Mundial. Exato. Sem período de recesso para quem for ao Mundial, o que aí pode ser um ponto contrário, especialmente diante do que for a duração da participação nesse Mundial para cada um dos clubes brasileiros, que vai, na verdade, Botafogo, Flamengo e Palmeiras com Libertadores e o Fluminense com Sul-Americana, né? Ao que tudo indica, o Fluminense segue a vida dele na Sul-Americana também. Isso vai mudar muito, especialmente janela de transferência diante do poderio econômico do futebol brasileiro. A gente tem muitos clubes brasileiros que nos últimos anos se reforçaram de maneira importante nas janelas de meio de ano, que inclusive abrem algumas possibilidades, inclusive em termos de jogadores que saiam da Europa, enfim. Você tem outras possibilidades. O Brasil amanhã vai ficar sabendo, a partir do jogo do Fortaleza, se terá 6 clubes na segunda fase, nas oitavas. No ano passado, em 2024, foram 7. 2023 foram 6. Mas eu repetiria 2023. É isso. Para os supersticiosos, né, os rubro-negros que gostam dessa questão da superstição, lembrando que em 2019... o Flamengo também se classificou na última rodada, passou sufoco, mas conseguiu ainda terminar na primeira colocação. Então, isso foi primeiro. Diferença, terminou em primeiro. Foi um tríplice empate no grupo, como agora. Isso. Só que ali o Flamengo ficou em primeiro lugar. Flamengo, mas foi o saldo LDU, também, como agora Penharol, que definiu. né? Os 3 times que terminaram empatados. Flamengo, LDU, Penharol. Isso, o Flamengo terminou na primeira colocação e acabou com o título lá em 2019. Queria que você falasse, Alex, sobre Pedro, porque de novo não fez um bom jogo, né? Pouca movimentação, pouca participação, a não ser num passe no primeiro tempo, um bom passe para o Luiz Araújo, né? Ficou um pouco comprido, ele teve que dividir ali praticamente com o goleiro, mas pouca mobilidade e pouca participação no jogo, né, Alex? Mas a questão de mobilidade acho que vem mais pela maneira que foi o jogo, característica, fica ali no meio daquela defesa bem conturbada ali, e como não foi, ninguém de repente, ou poucas vezes alguém conseguiu ajudar a criar algum tipo de espaço para dar sequência, para que ele tivesse posicionado de uma maneira, para receber a bola e dar um passe para alguém. Então o jogo ele não funcionou, e nesse sentido 9, no caso o Pedro, é lógico que ele ainda não está na sua forma ideal nem nada, mas também não teve o jogo que chegasse bolas boas para ele, que tivesse esse tipo de condição. Eu acho que até o Wesley hoje também não fez um bom jogo, né? Até fisicamente, assim, que eu acho que a característica maior dele acabou não fazendo. Mas o Pedro agora, ele precisa só de tempo, dia após dia, treino após treino, jogo após jogo, que a qualidade ela é muito alta, que naturalmente eu acho que vai aumentar bem a produtividade. Agora, é para ver como o Flamengo vai se mover nessas janelas, né? Tanto agora a janela pré-mundial e depois a janela que é a segunda do ano no futebol brasileiro, que vem mais adiante. Porque, claramente, era uma questão que se apresentava desde o início do ano, até pela recuperação do Pedro, pela saída que foi acontecendo de jogadores da posição, saída por último do Gabriel, que o Flamengo ia precisar ter uma alternativa. O Bruno Henrique, como 9, como referência, como 9, não tem conseguido render bem, não é característica dele, nunca foi. A chegada do Juninho, claramente, até agora pelo menos não convenceu a comissão técnica, e as atuações dele não foram do nível que se imagina de um jogador para o tamanho da ambição do Flamengo. Ver se o Flamengo vai continuar apenas apostando num progresso físico do Pedro para que ele assuma de vez a posição com uma sequência maior e em nível melhor, ou se vai atrás de um atacante para ser o substituto dele, ou um parceiro para ele, se a conversa entre Felipe e direção em termos de mercado é para uma alternativa de jogo diferente, a você ter um único 9, enfim, vamos ver como é que o Flamengo vai se mover, porque claramente tem uma lacuna no elenco de jogadores capazes de ser decisivos pelo centro do ataque. E hoje, né, Alex, o Flamengo não pode contar com o melhor jogador do Campeonato Brasileiro, pelo menos para mim, que é o Arrascaeta, vem fazendo um Brasileirão brilhante. E hoje foi muito mal, né? Não conseguiu participar das jogadas com a qualidade habitual,
perdeu um gol, né, numa bola boa, talvez a segunda melhor chance do Flamengo no jogo. Luiz Araújo leva a bola para a direita da área, né, toca para o Arrascaeta, ele chuta fraco na direção do goleiro. Isso. É um gol que o Arrascaeta, por exemplo, não costuma perder, né, porque ele tem uma batida de muita qualidade, ele sempre tirando do goleiro. Hoje foi um jogo muito ruim do Arrascaeta, né? Bem abaixo do que ele tem apresentado nesse último recorte. Bem abaixo o que ele vem decidindo de jogos e que tem capacidade de fazer, mas o Flamengo também tem que saber se comportar sem esse atleta estar no seu melhor dia, né? Se você for pegar, eu acho que Luiz Araújo até fez um bom jogo também, voluntarioso e tal, com o Gerson e o Alan vindo por trás. Mas o que faltou depois realmente do Arrascaeta é bem por isso, né? Depois não teve esse brilho, né, cara? Eles não conseguiram realmente encontrar a solução, porque você vai passando o jogo, você vai mapeando, puxa, por aqui não deu certo, assim deu errado, e eu vou procurando esse caminho, de alguma maneira, fala com o companheiro, de repente, de alguma forma, e eles não conseguiram fazer isso. Então não teve essa pouca chance ou oportunidade criada pelo Arrascaeta. Hoje ele também não finalizou bem essa jogada, não foi feliz nisso, então não estava num bom dia. Quando o seu craque não está num bom dia, já dificulta um pouco mais as coisas e o jogo acaba mostrando isso. Sabe o que me chamou a atenção também, Massu? É o fato do Cebolinha ter ficado no banco o tempo todo, né? Não ter sequer sido acionado. Mas ele não vinha bem, né? Não vinha, mas assim, é um jogador que tá precisando de ritmo, né? Porque ele passou um bom tempo lesionado, não conseguiu ainda ter uma sequência de jogos. Agora que aparentemente ele vinha conseguindo ter mais tempo, mas também não vinha correspondendo, é verdade. Mas é um jogador, pelo menos dos atacantes que o Flamengo tem ali, principalmente aqueles que jogam mais pela beirada do campo, eu tenho a impressão de que tem mais periculosidade, é um jogador que talvez consiga levar mais perigo ao adversário. E ele tem tido poucos minutos ultimamente. Eu acho que desses jogadores que o Flamengo tem com essa característica, o que para mim oferece mais diversidade assim, de recursos é o que está fora, que é o Plata. Assim. Para mim foi o que Plata não está dando nem para contar, né? Porque o Plata está tanto tempo fora que... É uma ausência que é sentida, porque ele é um jogador que conseguiu se adaptar um pouco a jogar por dentro, quando o Flamengo precisa de jogadores por ali, não como 9, mas como um segundo atacante de movimentação, ele consegue partir do lado e faz bem. Talvez assim, em termos se você pensar no melhor momento, o teto do Cebolinha e do Luiz Araújo seja um pouco superior hoje a de outras opções assim, do elenco. Mas eu acho que o Plata é o jogador que oferecia mais recursos. O fato é que o Cebolinha foi mal no jogo em São Paulo, né? Foi. Há um mês ele fez um jogo bom contra o Corinthians no Maracanã, né? Que ele inclusive abre o jogo fazendo gol, enfim. Mas depois a sequência não foi tão boa. Acho que é uma questão nesse momento de confiança, né? O Felipe começou com o Michael, que entrou no jogo contra o Palmeiras, deu uma elevada no nível, assim, eu também não acho que seja nada tão discrepante, assim, em termos de mudança, mas deu uma melhorada no nível daquele jogo e talvez o Felipe tenha optado por ele por causa disso. Lembrando que hoje o Flamengo não teve Pulgar e De La Cruz, né, que são os seus dois volantes titulares, o Gerson jogou mais por dentro, não estão saindo do lado direito como habitualmente faz quando o Flamengo tem todos os seus titulares à disposição. Os dois não puderam jogar hoje contra o Táchira. Ô Alex, hoje o Ancelotti, que ontem foi ao Newton Santos assistir ao jogo do Botafogo, hoje ele esteve no Maracanã para acompanhar esse Flamengo e Táchira e os 5 jogadores que ele convocou do Flamengo nessa primeira lista dele para os 2 jogos contra Equador e Paraguai. Com qual impressão você acha que o Ancelotti saiu do Maracanã hoje? Não em termos de ambiente, né? Porque o ambiente no Maracanã é sempre especial. Mas queria que você falasse um pouquinho sobre quais impressões ele deve ter saído do jogo do futebol brasileiro, do futebol sul-americano. Ele viu 4 jogadores convocados, né? O Danilo não... Isso, o Danilo hoje não jogou. Só sai com a certeza de que da bola rolando. O Léo Pereira na lista dele, porque ele jogou muita bola hoje. É que assim, eu acho que de um jogo ele não muda nada. Mas dos 4 defensores, né, Alex? O Léo Pereira era o único que não estava na lista, porque ele convocou o Wesley, Léo Ortiz e Alexandre. Ele já vem jogando bem há muito tempo, né? A dupla de zaga é impressionante, a capacidade dos dois, né? Mas o Léo vem num momento, assim, impressionante. Eu acho que a visão dele não decreta, imagino eu, que não decreta nada sobre esse jogo. Lógico que não foi um jogo bom para você poder ver. E cada jogo é uma maneira, acho, de aprender algo, né? Para quem tá aí vendo, acompanhando futebol.
É a mesma coisa sobre o Wesley, não é um jogo que vai falar, poxa vida, esse jogo, eu acho que esse jogador desse jeito, lógico, se jogar nesse nível, ele não tinha nem sido convocado, né? Mas é sempre uma oportunidade de você ver em ação, com as diversas, eu acho que situações que acontecem dentro de um jogo de futebol e do jeito que esses atletas convocáveis, eles acabam reagindo, né? Então eu acho que de toda maneira é uma boa oportunidade para ele curtir, poder ver isso. Subiu lá na Granja hoje, conhecer tudo lá e veio para cá, né? Então o jogo não ajudou muito ele nesse sentido, não, para dar aquela animada. Mas eu acho que ele não tem nada de muito fora do normal também para ele poder ver, porque ele tem bastante coisa para ver aqui no Brasil ainda. Ainda tem bastante coisa. Daqui a pouco a gente vai voltar a falar do jogo do Flamengo, vamos mostrar a entrevista do Felipe Luiz, vamos analisar mais do que foi a noite de hoje, tensa por sinal, no Maracanã, certo? Deixa eu dar uma passada aqui na hashtag. Um detalhe, Fala,